Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua palavra. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, mais uma vez nesse dia, compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou João, no capítulo 4, nós leremos do versículo 31 ao 38. João, capítulo 4, versículos 31 a 38. O tema da nossa meditação nesse dia é o semeador e o ceifeiro. Diz assim a palavra de Deus. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. O semeador e o ceifeiro. Jesus desde sempre deixou claro que a sua missão era cumprir a vontade do Pai. Era reconciliar consigo todas as coisas, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E esta é a grande missão de Jesus, é a grande missão da sua igreja. Ele deixa claro que mais do que alimentar as multidões, mais do que pregar e falar de amor, há uma necessidade ainda maior no ser humano de ser reconciliado com Deus, de que essa mensagem bendita do Evangelho, esta semente viva que é a palavra de Deus, deve ser pregada para que ela produza frutos, para que se possa colher frutos para a vida eterna, almas possam ser resgatadas, pessoas possam ser salvas da condenação eterna. Neste trecho, os discípulos tinham se retirado para trazer alimento para Jesus. E Jesus fala de uma outra comida, de uma comida mais profunda, de uma necessidade mais essencial, que era fazer a vontade do Pai e a sua obra. Esse era o desejo. Jesus disse: vocês não conhecem, mas a vontade do Pai é a minha comida. É uma necessidade básica de Jesus fazer a vontade do seu Pai, fazer a obra de Deus, tal como comer é uma necessidade que temos diariamente. Jesus sentia a necessidade diária de fazer a vontade do Pai e a sua obra. Porque ninguém pode amar ao Pai e não amar a sua obra. Porque ninguém pode dizer que quer estar com o Pai sem desejar a ampliação do reino de Deus aqui na terra. A divulgação dos valores desse reino, sem amar o seu reino, sem amar a igreja. Eu fico de vez em quando assustado com alguns discursos e com algumas falas na internet de pessoas que dizem amar Jesus, mas odeiam a igreja. Isso é estranho, porque essas pessoas separam Jesus da sua obra. E Jesus deixa claro aqui que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai que o enviou e realizar a sua obra. E Jesus utiliza aqui uma metáfora importante. É preciso lembrar sempre que Jesus está falando em um cenário agrícola. A Palestina, nos dias de Jesus, era uma região predominantemente agrícola. Por isso que muitas das metáforas de Jesus são metáforas do homem do campo. Ele deixa claro aqui: vocês não dizem que há 4 meses para a colheita, para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede, os campos estão brancos para a ceifa. Jesus está falando para a sua igreja, para os seus discípulos e para a sua igreja. Os campos estão brancos para a ceifa, os frutos estão prontos. Nosso dever é pregar, nosso dever é semear esta palavra bendita, para que possamos colher os frutos que são almas redimidas aos pés de Jesus. Ele certa vez falou: a seara é grande,
mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros. A obra é grande, é intensa, mas os frutos já estão prontos. E isso é uma certeza que alegra o meu e o seu coração. Quando pregamos o Evangelho de Deus, pregamos o Evangelho na certeza da vitória, na certeza do sucesso, porque os frutos já estão brancos para a ceifa, os frutos já estão prontos. O nosso trabalho é nos colocarmos como ceifeiros para irmos até o campo que é o mundo, colher esses frutos para Deus. Aqui o Senhor chama atenção. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos entender este fenômeno que muitas vezes aflige nossas vidas. Quantas vezes você prega o Evangelho continuamente a uma pessoa, testemunha, faz estudos bíblicos e essa pessoa não se decide, você não vê a conversão dessa pessoa. Lá na frente, alguém com uma única palavra colhe esse fruto. Mas Jesus deixa claro: tanto que semeia como que ceifa receberão galardão. Ambos se alegram com o resultado da colheita. Nós precisamos ter essa convicção de que o mais importante não é quem colhe, não é quem semeia, mas é Deus, porque todos nós somos cooperadores de Deus nessa obra, na obra da edificação do seu reino, na obra da expansão do seu reino aqui na terra. Precisamos nos colocar como instrumentos de Deus numa engrenagem na qual o mais importante é o resultado final, é que almas sejam conquistadas, independente de quem seja o semeador e de quem seja o ceifeiro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, reforça essa ideia. Havia uma disputa muito grande na igreja de Coríntios de quem seria o líder espiritual dessa igreja. Apolo, outros se diziam pertencer a Paulo, outros a Pedro, outros ao próprio Jesus. Mas Paulo disse que isso não é importante. Ele deixa claro em 1 Coríntios 3,6: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus e edifício de Deus sois vós. Tanto o que ceifa como o que semeia recebe o galardão. Paulo disse: eu plantei e Apolo regou. Nenhum dos dois são importantes. O importante é Deus que dá o crescimento. Por isso que na pregação do Evangelho precisamos ter a plena convicção de que somos instrumentos de Deus. Em algum momento seremos semeadores, em outros seremos ceifeiros. Isso não é o importante. O importante é Deus que dá o crescimento, é Deus que fortalece, é Deus que garante a certeza da colheita, que garante o fruto ao final da colheita. Esses dois textos que lemos, tanto na fala de Jesus como de Paulo, há uma certeza: todos nós receberemos galardão, receberemos a recompensa do nosso trabalho, porque nada que fazemos para o reino de Deus é em vão. Se você está desmotivado na pregação do Evangelho, se você acha que tem pregado o Evangelho e não tem colhido, não tem ganhado almas, lembre-se disso. Talvez você seja um semeador. Outros ceifarão onde você está semeando. Continue a pregar na convicção de que quem dá a certeza da vitória é Deus. Quem garante a certeza do fruto é Deus, e é nesta confiança que pregamos o Evangelho a todos os homens e ensinamos a todos os homens que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Nesse dia, Jesus ilumine o meu e o seu coração com sua graça. Deus nos abençoe.